Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia na paz do Senhor, que nesses dias difíceis e de grandes decisões mundiais, possamos de verdade estarmos ligados ao Senhor Jesus. Quero ler convosco hoje, aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versos 21 ao versos 23, onde diz: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Meus queridos, aqui estamos diante da palavra de Deus. Eu tenho falado muito, tenho deixado algumas pessoas tristes, eu tenho certeza, mas eu acredito que até mesmo essa tristeza deve ser refletida com carinho. Eu tenho um grande amor por todas as pessoas. Eu tenho um grande amor até por aqueles que me prejudicaram, me perseguiram. Pessoas que foram falsas, pessoas que me abraçaram, me beijaram, mas na verdade havia um ódio nos seus corações. Não censuro nada disso. Aconteceu o mesmo com Jesus e aqueles que verdadeiramente o amaram. Note bem que o texto diz que o Senhor também amaria e se manifestaria em nós se nós de verdade o amássemos. Para qualquer pessoa que eu pergunto, eles dizem que amam a Jesus, que amam a Cristo Jesus. Mas se eu amo, por que então eu não retribuo os benefícios tão gloriosos que esse Jesus otorgou a mim? Por que eu não consigo ser grato àqueles que Deus usou muitas vezes para nos ajudar? Vivemos uma vida difícil, é verdade. Seja o que for que tenha acontecido em sua vida, seja quais forem os pecados que você cometeu, se você, a exemplo de Pedro outrora, disser hoje a Jesus: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Meus queridos, a Igreja de Jesus urgentemente precisa se converter. Vamos parar de modismo. Vamos parar de estarmos ouvindo mercenários. Vamos nos voltar para as Escrituras. Eu sei que a minoria lê Bíblia. A minoria volta para as Escrituras. E eu tenho ouvido tantas heresias, que me assustam.
todos estão voltando-se contra o Senhor. O Senhor promete: se você me ama, tenha certeza que eu também te amo e que vou fazer em você morada. Agora eu te pergunto, se Cristo faz morada em você, o que está acontecendo que você gosta tanto do pecado? Se Cristo mora em você, através do seu Espírito, se você é o templo do Espírito, por que as coisas do mundo te atraem com tanto prazer e com tanto desejo? Nós vivemos do mundo, mas não somos dele. Precisamos entender isso. Pedro precisou entender isso. Os apóstolos de Jesus precisaram entender isso. Porque se você ama a Cristo, dando oportunidade para Ele habitar em você com seu Espírito, então Ele se revelará a você. O problema é porque você, como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, você teria que ter mudanças. Agora, se você, como filho de Deus, não é cheio do Espírito Santo, é porque o Senhor Jesus ainda não pôde se revelar em sua vida. Existe um grande número de pessoas que crê sinceramente em Jesus Cristo, mas até hoje lhe falta a revelação do próprio Senhor. É certo que quem nele crê experimenta o seu poder de vitória. Mas aqui chegamos a um ponto bem mais profundo. Aquele que demonstra o seu amor ao Senhor por meio da obediência da palavra, a essa pessoa Deus se revela. Deus se revela. E se o próprio Deus se revela a você, isso não acontecerá para o seu proveito próprio. Antes, pelo contrário, você recebe do Senhor a tarefa de transmitir a outros essa revelação. Pedro escutou o chamado: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. No caso de Pedro, vemos como o amor germina e cresce, mas o amor de Deus é eterno, pois o próprio Deus é o amor. Quando ficamos cheios do Espírito Santo, Ele nos une com Deus por meio de Cristo. E assim, o seu amor é implantado em nossa vida e começa a nossa vida a crescer. A nossa vida só cresce. Cresce para a glória de Deus, cresce para o seu reino, cresce para a salvação, porque nós temos tempo limitado de estarmos aqui na terra. Por isso, meu querido irmão, amigo em Cristo, eu quero que você tenha um bom dia, pense nisso com a graça de Deus e que usufrua da palavra que está em tuas mãos. Comece a ler a Bíblia. Comece a olhar melhor para as Escrituras e entendê-la. Não de ouvir dizer, mas de verdadeiramente se aproximar dela com grande amor. Que Deus os abençoe. Tenha um bom dia, na graça de Deus, e pense nisto